Quando eu resolvi fazer vestibular de medicina, eu falei assim, eu quero passar para o vestibular de medicina do UFRJ. Uhum. Aí no primeiro vestibular eu não passei. Passei para o Unirio, não fiz a minha matrícula. Meu pai quase me deserda. Falei, cara, pai, eu não quero, eu quero fazer no UFRJ. Eu falei, eu não vou pagar pré-vestibular para você de novo, você tá maluco, não sei o que lá. Fiz, eu passei para todas depois e fiz o UFRJ. Top. Muito bem. Sou teimoso, cara. Todo mundo fala assim, cara, você é muito inteligente. Eu sou zero inteligente, cara. Eu sou esforçado pra caramba, eu sou dedicado. Eu viro noite estudando, me dedico, nada vem fácil. Nada vem fácil. E até o que vem fácil também não tem... Não vai fácil. Não é muito maneiro, né? Você não dá o valor correto. Eu dei até pra Michele aquele livro do Mindset, né? Que ele fala exatamente muito sobre isso, né? A mudança de mindset, o talento e o esforço. Uhum. O cara com talento, ele pode não ter tanto sucesso. E o cara com esforço, né, se ele se esforça, ele pode às vezes ter mais sucesso do que o cara com talento. Sim. Agora, se o cara tem talento, ele tem sucesso, ele tem destaque. Então, esse é o ponto muito importante. Né? Às vezes, o talento supera, o esforço supera o talento. Mas a combinação dos Boa dois parte é das muito vezes. maior. Né? Boa parte Acho que das na maior vezes. parte das vezes. Então, aí, como é que foi a graduação? Você foi lá, passou, primeiro ano. Era o que você pensava, a graduação? Ah, sim, cara. Eu sempre imaginei estando ali. O primeiro ano da faculdade de medicina é chato, né? Você aprende muita teoria, mas você tem anatômico, você vê cadáver, você tem aquelas coisas todas e você faz contato com pessoas. Isso eu tenho muito orgulho de dizer. A minha turma da medicina do FRJ, hoje tem pessoas muito emblemáticas, né? O Ítalo, que é um grande amigo meu, o Ítalo Macedo, ele é de lá, né? A gente se conheceu lá, foi da minha turma. Então, a minha turma especificamente é uma turma que tem muita gente muito boa, muitos médicos muito bons. E a gente criou um grupo de amigos imenso. 96 alunos na faculdade, a gente criou uma família, porque a gente vivia muito mais tempo na faculdade do que fora de casa. Todo mundo ia para a Ilha do Fundão, longe pra caramba, de todo mundo, em qualquer bairro do Rio de Janeiro é longe. Sim. E você ficava muito mais tempo lá, que a faculdade era tempo integral. Você só ia para casa no final de semana praticamente e voltava à noite para casa. Então a gente convivia muito, né? Então a gente teve os 2 primeiros anos, né, de mais dedicação, foi um ano de consolidação de amizade muito forte que a gente tem até hoje. 14 anos de formado, a gente continua até hoje. Maneiríssimo. E aí, uma característica de qualquer faculdade, né, mas ainda mais na medicina, vocês se formam e aí vai buscar a especialização, né? Sim. E cada um vai para um lado, você escolhe... Anestesiologia. Anestesiologia. Mas muita gente desses 96? Muita gente. Na verdade, a anestesiologia ela era uma das carreiras, era a terceira mais concorrida para residência médica. Era uma prova dificílima para passar. Poucas vagas e muita gente fazendo. Ela concorria com clínica médica, perdia para dermato e radiologia, se não me engano, na época que eram as mais concorridas. Eram poucas vagas, na maior parte da divisão 5 vagas em cada local, em cada hospital, e muita gente querendo fazer. E muita gente quer fazer anestesia com a ideia errada de riqueza e de prosperidade, porque isso é passado, né? Que o anestesista é milionário, o anestesista é mole, que aquele trabalho fácil é zero fácil. Zero fácil. E aí, as grandes não, eu não vou generalizar não, mas o anestesista, ele tem uma possibilidade, o erro dele custa muito caro, né? Mas a gente vê que a maior parte das vezes o anestesista é o mordomo da história. É óbvio que os erros, quando acontecem na mão, é igual piloto de avião. Se você está pilotando o avião cai, é muito raro acontecer, mas é um erro grave. O anestesista também, é muito raro acontecer uma falha de intubação, um erro relacionado à anestesia. Mas acontece. E os critérios de segurança seguidos da anestesia hoje, definidos por todas as sociedades do mundo, são critérios muito próximos aos critérios da aviação. Como é que a gente chamava? Era de time-out. Você parava a cirurgia antes para identificar o paciente, qual é a cirurgia, a equipe está bem, o material está bom, posso induzir, posso não fazer, eu vou fazer anestesia geral, não vou fazer. Você fazia todo aquele protocolo de checagem com o enfermeiro, o cirurgião, para você poder voar, né? Botar o paciente lá para fazer as coisas. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, o anestesista não é o cara que bota para dormir. A anestesiologia ela surgiu da terapia intensiva, do CTI. Os primeiros intensivistas do mundo eram anestesistas. E o que você faz, na verdade, dentro do centro cirúrgico é uma terapia intensiva para um paciente. Sim. Então, eu, durante a faculdade, eu gostava muito do CTI, e aí também tem influência do meu pai por conta disso. Meu pai era intensivista, cardiologista, e por conta disso eu resolvi fazer a terapia intensiva. E no meio do caminho eu percebi que eu podia fazer um trabalho muito melhor se eu estivesse atendendo um único paciente em vez de um CTI inteiro com 12 leitos. E aí eu fui para anestesia, mas eu fui na anestesia já atrás do paciente crítico. Eu não sou médico, né? Apesar desse episódio aqui ser o 32 e se eu ser o 5º médico aqui já, mas eu não quero
necessariamente que o podcast vá para a medicina, não. Claro. Eu quero muito que o podcast vá para o bem-estar. Claro, que as sim. pessoas estejam aqui, assistam e depois que eles assistirem algum vídeo, falem, pô, eu me sinto Sentir melhor. bem, é isso aí. E aí, pode ser comédia, pode ser nutrição, pode ser medicina, Claro. pode ser um monte de coisa, né? O importante é as pessoas aprenderem. Tudo. Histórias. Tudo, histórias, É. contar histórias, né? E aí, eu não sou médico, mas eu vi um filme uma vez, inclusive com um cara que fez o Anakin Skywalker. Agora eu me esqueci o nome do filme, mas era um caso de um. Ele ia pra uma cirurgia, Awake, o nome do filme. Awake. É, que ele que acorda no ele- meio da cirurgia. Perdão? Que acorda no meio da cirurgia cardíaca. Acorda mais ou menos, né? Ele Porque sente dor. ele sente a dor. Aquilo é muito fake. Não. Infelizmente não. Era um tipo de cirurgia específica, que é a Aham. cirurgia cardíaca, e foi teatralizado. A gente tem um fenômeno na anestesia chamado recall, né, de lembrança. E você Aham. tem dois tipos de recall, o recall implícito e o recall explícito. O recall implícito é depois de uma cirurgia, o paciente ele tem algumas sensações de mal-estar. Fica depressivo, fica meio com o humor para baixo, e em algum momento ali no manejo da administração de alguma droga, ele teve um pico de despertar, ele teve uma percepção de consciência, aquilo ali marcou ele um pouquinho, a ponto de ele ficar no pós-operatório um pouco pior. Isso é recuperável. Como se fosse uma violência. O cérebro entende como uma violência. É uma memória ruim que ele identificou ali, captando um áudio, captando um som que não entendeu muito bem o que estava lá, um Aham. episódio de consciência, semiconsciência que ele teve. Tá. E o recall explícito, que é uma lembrança, e às vezes ele não consegue manifestar essa lembrança como um sonho. Na cirurgia cardíaca especificamente, durante muito tempo, hoje não mais, hoje é muito mais moderno, mas durante um tempo, inclusive quando eu fazia residência médica, a forma como você dá anestesia, para você fazer uma cirurgia cardíaca, o coração para, você coloca em circulação extracorpórea. Então, Ou seja, o coração mecânico. mecânico, o sangue sai do corpo, circula para fora. E aí a administração dos remédios e de drogas anestésicas, ela muda. Você passa de um sistema que faz o sangue pulsar para um sistema de fluxo laminar. Então, a chegada do sangue é diferente, a perfusão do sangue é diferente, a administração de droga é diferente, e a droga fica no circuito que é plástico, que passa ali também. Então, muitas das vezes a gente tinha episódios de despertar semiconsciente. Então, durante muitos anos, a anestesia para cirurgia cardíaca era feita mais ou menos assim. Você corarizava o paciente. O corar é um veneno indígena que paralisa, você bloqueia os músculos, e o paciente não se mexe durante a cirurgia. É das drogas usadas, um dos pilares da anestesia, que é a paralisia. O outro é a amnésia e inconsciência. E a amnésia é diferente de consciência. Isso você garante a anestesia. Mas você garantia a paralisia, mas não garantia a amnésia ou a consciência. Então, às vezes, o cara tinha a consciência ou ele tinha a lembrança. E isso gerava, às vezes, a gente chama a circulação extracorpórea de bomba. Invariavelmente, o paciente da cirurgia cardíaca fala, eu saí com bomba, que estava atacando uma bomba, eu ouvi a voz do cirurgião pedindo uma serra, e ele sonha que ele está numa guerra, que está sendo serrado e cortou a perna, e ele sente isso. Agora, sentir dor, como o filme fez, o cara sofrer e fazer a cirurgia frio, não. Entendi. Então foi só elevado a outra potência. Só. Entendi. Mas é bacana saber que tem um fundo de verdade. Total. O recall. O recall é uma coisa muito frequente. Hoje a gente tem monitor de consciência na anestesia, que é o BIS. Você mede um eletrocefalograma de uma derivação, você vê o córtex pré-frontal, você tem um outro monitor, o INVUS, que mede perfusão cerebral. Hoje, cara, muita tecnologia na medicina. Muito avançado. É muito difícil você ter um episódio de recall assim hoje clássico. Mas muitos pacientes confundem anestesia geral com sedação. Isso também é um ponto. Sedação é um sono, que você dorme e acorda. Mas eu acordei durante a cirurgia. Mas é claro, isso não era anestesia geral. Anestesia geral, você para de respirar. Você é entubado na anestesia geral. Então, você tem que ter inconsciência e tem que ter amnésia. Se você vai fazer uma hack, uma cirurgia ortopédica, uma coisa, você não precisa passar para anestesia geral. Tomei hack, dói a beça. Mas você fica paralisado da cintura para baixo, a anestesia acontece da perna para baixo, mas você dorme para dar conforto. Só que esse sono você dorme e acorda. Você não fica num sono profundo o tempo todo. E às vezes o paciente não entende. Fala assim, mas eu não dormi. Eu falei, dormiu, cara. A cirurgia durou 4 horas, você acordou 2 minutos agora. Para ele passou 5 segundos, né? Não. Acabou. Pum. Heitor, você vai sentir uma pressão na coluna como se estivesse apertando a sua coluna para baixo, tá? Aí eu, tá bom, uma pressãozinha. O anestesista. O que pegou foi o zinha. Mas o anestesista é sempre isso. É só uma veinha. É só uma pressãozinha. Aí eu, puta que. Nem deu pra acabar o palavrão. Quando acabou, eu já acordei. Eu, caralho. E aí, aquela sensação, foi um cispilonidal.
eu operei 2 vezes já, nas 2 tive que tomar hack, nas 2 foi só uma pressãozinha. E aí acorda e levou um tempasso pra passar. Demora, dependendo da dose que foi, do tempo cirúrgico, isso é programável, né? Você consegue programar a dose, o tipo de anestésico que você vai usar na hack, a baricidade da solução, se ela é com a baricidade maior ou menor, se ela vai ficar numa área da coluna que vai anestesiar dali para baixo, dali para cima. Cara, é uma ciência. A anestesia é uma ciência absoluta. Não duvido. E é engraçado, né? Porque é uma ciência que mexe com o sono e o sono ainda é... Sono, ó, tô usando palavras de leigo aqui, pelo amor de Deus, tá? Claro, pô. Mas a falta de consciência, talvez seja mais técnico falar assim, e a gente ainda entende pouco do sono, né? A gente sabe que o sono faz bem, mas... Hoje a gente entende um pouco mais, né? A gente tem estudos de polissonografia, estudo de qualidade de sono, a gente já tem bastante coisa. Né? Mas não é uma coisa que a gente domine 100%. Né? A gente sabe bastante, a gente consegue resolver muitos dos distúrbios do sono, mas, por exemplo, a farmacoterapia da insônia ainda é uma caixa preta que pouca gente sabe. Né? A gente tem opções que não são opções que às vezes não resolvem a causa da insônia. Tem algum hormônio que ajuda o sono? Depende da causa da insônia. Se você tem uma testosterona baixa, por exemplo, ou uma mulher na menopausa, você fazendo reposição hormonal na mulher na menopausa, você melhora a qualidade do sono da mulher abruptamente. Um homem hipogonádico com uma testosterona baixa, ele pode ter uma melhora da qualidade do sono ao repor. Fala, pessoal, esse foi um corte do Tudão Cast, tá? Se você gostou dessa história, dá uma olhada no episódio completo que tá aqui na descrição do canal. E lá no canal a gente tem muito mais histórias maneiras como essa. Dá uma curtidinha lá, assina o canal. Fico por aqui, até mais. Valeu!